Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para mais uma videoaula da EBD. A apostila que nós estamos estudando é essa, o comportamento do crente. E nós estamos na lição de número 11, cujo título é Honrando os Pais. Na semana passada nós falamos do primeiro tópico, o mandamento esquecido, e hoje nós daremos continuidade no tópico 2, a honra praticada. E o texto base que nós vamos utilizar para o nosso estudo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então esse é o texto básico que nós vamos utilizar. E nós vamos prosseguir aqui na leitura da nossa apostila, que está na sua página de número 51 e 52. O mandamento do Senhor permanece válido. Dê o devido valor a seus pais. Conceda-lhes a dignidade que devem ter. Quanto à validade dos mandamentos, dos 10 mandamentos, no caso, é lógico que a validade desses mandamentos diz respeito ao seu aspecto moral, ou seja, a gente já não precisa mais cumprir os 10 mandamentos para ser salvos, Hoje Jesus cumpriu essa lei e hoje, através da graça que nós recebemos do Senhor Jesus, que nos capacita, nós conseguimos sim cumprir esses mandamentos, não mais para ser salvos, mas porque somos salvos, Então existe uma diferença grande, de praticar uma obra para ser salvo e praticar uma obra porque sou salvo. Então é nesse aspecto que nós praticamos a lei, é porque é um indício de que estamos caminhando para o céu, que somos cidadãos dos céus. Nós praticamos essas obras, honramos aos nossos pais, que é o assunto que nós iremos tratar hoje. Nós temos que dar valor e conceder dignidade aos nossos pais, por meio da obediência. Por meio da obediência. Efésios, no capítulo 6, o verso 1, Efésios, capítulo 6, verso 1, diz assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, uma forma de agradar a Deus é sermos obedientes aos nossos pais. O nosso tempo pega a regra: faça o que quiser. Mas Paulo diz aos Colossenses que a obediência agrada a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20 diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quer dizer, uma forma de nós agradarmos a Deus, de nós nos aproximarmos de Deus, de sermos aceitáveis diante de Deus, é também obedecendo, honrando, tratando com dignidade os nossos pais. E o maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 2, onde Jesus, ele havia se desencontrado com a sua família, e os seus pais estavam à procura dele, E quando o encontram, no verso 51 e 52, tem um texto, uma parte das Escrituras que falam como Jesus tratava os seus pais, Ele desceu com eles e foi para Nazaré, porque ele era sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas.
e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quer dizer, Jesus tinha um testemunho tanto das pessoas que estavam de fora, como das pessoas do seu convívio familiar. É importante. A igreja começa dentro da nossa casa. Então, tudo começa aqui dentro da nossa casa, obedecendo aos nossos pais, tratando-os com carinho, com cuidado e com dignidade. E quando a obediência for para o mal, há pais incrédulos que desencaminham seus filhos, como fazer? Essa é uma pergunta interessante. E quando os nossos pais nos aconselham, ou pedem, ou obrigam até mesmo, nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, eu tenho que obedecer? Na sequência que nós iremos responder essa pergunta. O texto de Efésios responde usando a expressão no Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, capítulo 1, que diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quer dizer, então, enquanto meus pais estiverem me orientando, enquanto essas instruções, esses conselhos, eles não confrontarem com a palavra de Deus que está acima dos meus pais, eu devo obedecer aos meus pais. Então, a autoridade suprema é de Deus, e o pai é o seu representante no lar. Quer dizer, o pai é o sacerdote da casa, ele tem a responsabilidade de trazer o sustento, não somente o sustento, mas as coisas que diz respeito ao reino de Deus, a parte espiritual, é responsabilidade do pai também tratar. Ele é o sacerdote no sentido de conduzir as pessoas a Cristo, de orientar os seus filhos a Cristo na palavra de Deus. Daí nós vamos observar o seguinte: o padrão para a vida doméstica é a vida no Senhor. Olha que interessante, em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 5 e 7, capítulo 6, versos 5 e 7, diz assim, de 5 a 7 melhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que bonito esse texto, né? Como os pais deveriam instruir os seus filhos, né? Olha, quando estivesse dentro de casa, quando estivesse no caminho, quando estivesse trabalhando, quando acordasse. Então era uma forma de conduzir os seus filhos à presença de Deus. A autoridade repousa sobre a razão. Exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. Deuteronômio, no mesmo capítulo 6, verso 20 e 21, diz assim: quando o teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Quer dizer, aquele testemunho, aquela experiência que aquele povo havia presenciado no deserto, a provisão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado, eles deveriam transmitir isso aos seus filhos, para que os seus filhos também tivessem temor a Deus, fossem obedientes a Deus.
e aprendessem que Deus é que provê, que Deus é que cuida de nós, como diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós sabemos que tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é porque Deus tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Então, mas a grande pergunta que nós precisamos responder é: até onde vai a autoridade dos pais sobre os filhos? É como nós dissemos, né? É lógico, obviamente, que se tem algum conselho de Deus, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e o pai aconselha o filho a fazer essas coisas, o filho não tem, ele está livre de obedecer a ordem do seu pai, porque existe uma ordem maior, uma autoridade maior, que nos diz que nós não devemos matar, que nós não devemos roubar e nós não devemos adulterar. Isso de forma muito simples, né? Quando o pai é coerente e justo, a obediência não pode ser descartada. É claro, né? Quando os conselhos dos nossos pais, olha, dirija com cuidado, olha, estude, procure se especializar na sua área, procure fazer um idioma. Isso são conselhos que os filhos devem seguir, porque os pais têm uma experiência maior do que os filhos, né? Como nós falamos na semana passada, muita coisa nós já vimos, né? E como eu sempre falo para os meus filhos, eles têm que estudar, né? Daqui para frente o mercado de trabalho vai exigir cada vez mais uma formação, especialização, idiomas, e a gente tem que aconselhar os nossos filhos. Não podemos ficar aleatórios, né? Não podemos ficar distantes dessas questões no que diz respeito à vida profissional dos nossos filhos. Então, quanto a filhos, temos que ouvir o conselho dos nossos pais nessas questões que são importantes, né? Então, por meio do cuidado que se deve ter com eles na velhice, não cuidar dos pais, necessitá-los, é desonrá-los. Jesus condenou a prática do Corban, ou seja, a religião usada para deixar de honrar o pai e a mãe. Olha o que fala aqui o texto que nós de referência está em Marcos, no capítulo 7, o verso 11 a 12, mas eu gostaria de ler em Mateus, no capítulo 15, do verso 1 ao 6, que diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Com a desculpa, aqueles religiosos, com a desculpa de estarem levando uma oferta para a casa do Senhor, que não está errado, nós temos que fazer isso. Eles diziam que aquilo que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, eles já tinham dedicado para a oferta, esquecendo dos seus pais. Então Jesus condenou essa prática.
Jesus condenou essa prática, então, que na verdade é uma desculpa para não fazer aquilo que deve ser feito. Corban era uma oferta usada no templo que ela não podia ser devolvida. A partir do instante que eles entregassem aquela oferta, ela não podia ser devolvida. Então, estavam ofertando para o templo e se esquecendo dos pais, e Jesus condenou essa prática. Há muitas pessoas que deixam de cuidar da família para se dedicar ao Senhor. É um perigo em termos de ativismo eclesiástico. O fato de alguém ser obreiro ou obreira não o isenta de compromissos éticos com o seu pai. Esse cuidado que nós temos que ter com os nossos pais não é só no aspecto financeiro também, no aspecto emocional, de poder cuidar, de estar presente, de dar atenção. Então é nesse sentido. E hoje, infelizmente, irmãos, isso é uma realidade que nós temos que, até porque faz parte da pauta do estudo, nós temos que destacar aqui, muitas pessoas com o intuito, com muitas vezes até uma desculpa de fazer a obra de Deus, acabam se esquecendo do seu lar. Irmãos, nós temos que ser prudentes. Nós temos sim que fazer a obra de Deus, mas nós não podemos esquecer da nossa casa, nós não podemos esquecer daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, Porque, como eu disse no início, a igreja começa dentro da nossa casa. Então, e onde nós nos reunimos é só uma extensão. Então, o primeiro cuidado, o lugar onde nós temos que ter mais atenção é na nossa casa, é o cuidado daquelas pessoas que estão próximas, no caso aqui os nossos pais. Então, a gente tem que atentar para isso, é tempo de fazer isso. Às vezes a pessoa até acaba se aplicando tanto à obra de Deus, que se esquece até das coisas de Deus, Se esquece até de Deus, está tão envolvido com a obra que se esquece do Deus da obra. E nós não podemos fazer isso, nós temos que estar envolvidos sim, temos que ter esse cuidado, esse zelo com as coisas do Senhor, mas nós temos que ter sabedoria também para cuidar da nossa casa, sabendo que se nós só podemos ser uma bênção na igreja, nós só podemos ser bênção lá fora, se primeiro nós formos uma bênção dentro da nossa casa em primeiro lugar. Amém? Na semana que vem a gente continua no tópico 3, uma palavra aos pais. E eu quero orar com você nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por esse tempo, pela oportunidade que nós temos, Senhor, que mesmo de não poder estar presentes, ó Pai, reunidos, ó Pai, como igreja, nós temos essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Pai, por meio desse canal, Pai, que é a internet. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e como o assunto é os pais, ó Pai, hoje é um tempo que essas pessoas de mais idade exigem cuidado, Pai. Oh Deus, de uma certa forma, eles até têm que obedecer os nossos conselhos nessa hora, Pai, porque para não saírem de casa, Pai, para ficarem guardadinho, Pai, nesse tempo que a instrução que nós recebemos das nossas autoridades é que fiquemos dentro da nossa casa, Pai. Então que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo, Pai, onde possamos crescer na graça do Senhor, ó Pai, crescer, ó Pai, em comunhão, ó Pai, em cuidado familiar, em nome de Jesus, ó Pai, guarda cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa hora, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece aquilo que se passa dentro dos seus corações, e nós te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, tudo isso para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.